Buenos días a todos. Yo hablo un poquito en español, pero no tengo seguridad para hacer toda la presentación. Entonces, nuestros colegas de CETE van a ayudar con la traducción, ¿sí? Bom, eu vou falar para vocês sobre o processo de formulação do Programa de Aceleração de Crescimento do Brasil. Esse programa, como muitos já sabem, está no Brasil já tem algum tempo, desde 2007, e ele surgiu justamente da necessidade do Estado Democrático Brasileiro de suprir com a carência do povo e com as determinações enquanto Estado, de trazer toda esse incentivo ao crescimento econômico do país e a desigualdade, a diminuição da desigualdade social e também a aceleração do emprego, da geração de emprego em todo o país. Bom, esse programa de aceleração do crescimento ele é composto por 5 frentes. São frentes de investimento, 4 frentes de investimento em infraestrutura logística, energética, social e urbana, e também medidas institucionais e medidas de desenvolvimento econômico. Surgiu no Brasil em 2007, porém é um programa que persiste até 2018, é a previsão que temos atualmente. A proposta desse artigo é analisar justamente a estrutura de formulação dele sobre uma ótica específica, que é a ótica de John Kington, uma teoria de 2003, que nos traz uma ótica diferente de como enxergar a criação de políticas públicas, de como elas foram criadas e como a voz e a necessidade do povo foi traduzido em programas sociais. Esse programa de aceleração de crescimento, ele é composto por diversas políticas públicas transversais. Então, a gente tem aí um emaranhado de várias políticas para atender objetivos comuns. Compreender como foi formulado, como foi realmente a criação desse programa, é um passo interessante para a gente entender como a implantação aconteceu. E, por sua vez, como a avaliação dessa política pública aconteceu em várias fases do ciclo, e toda essa avaliação contínua foram gerando novos e novos PACs. Inicialmente, o PAC era previsto para 2007 a 2010, depois ele foi revisado em alguns pontos, com essas avaliações contínuas, 2011 a 2014, e atualmente a gente está no terceiro plano, ou terceiro PAC, que contempla o período de 2015 a 2018. Bom, a base teórica, ou a lente teórica que a gente vai olhar essa formulação, é a lente de John Kington, que ela traz para a gente um modelo teórico de múltiplos fluxos. O que são esses múltiplos fluxos? São várias atuações dentro da arena de políticas públicas que vão sempre tratar de distintas óticas ou distintos aspectos e que, quando elas estão no mesmo sentido, elas vão criar uma janela de oportunidade para a criação de uma política pública nova. Como se fossem vários núcleos que, atuando sobre uma arena política e econômica, quando coincidem os seus assuntos, elas vão dar a oportunidade de solucionar os problemas de uma forma um pouco mais complexa e um pouco mais pensada no momento da formulação. Esses vários elementos que John Kington apresenta, eles são considerados os elementos teóricos, as teorias que são apresentadas, e aí a gente tem o conceito do garbage can, que são as teorias que estamos sempre estudando e, no momento oportuno, elas são aplicadas aos problemas que estão em circunstância. Além disso, temos também a atuação dos políticos, os politics, que trazem toda essa demanda do povo, essa resposta social. E também temos as comunidades, as políticas públicas no geral, que são as policies, para serem atendidas no geral. Bom, esse modelo ele é um modelo bastante interessante, um modelo defendido por muitos teóricos, porque ele nos traz uma visão um pouco mais completa. Nos traz uma visão que não vai trazer apenas a visão do formulador da política pública, não só a visão de quem está a cargo de criar essa política pública, e
também ela vai considerar todos esses processos distintos que podem acontecer na mesma arena, e isso traz com que a política seja normalmente mais fácil de aplicar, mais aceita pelos seus representantes, e a aplicação e a avaliação dela se torna um pouco mais objetiva. Bom, nesses 3 fluxos decisórios que passamos a considerar, temos os problemas, que é todo o meio e todos os problemas que podem ser entendidos como oportunos de se resolver. Temos também as propostas alternativas teóricas que já estão contempladas dentro dos processos de estudo, e também temos a política, que são essas comunidades sociais e os políticos e burocratas que estão atuando como resposta do povo. Bom, essa atuação dessas três fluxos decisórios, eles acontecem continuamente, cada um em seu fluxo. Em algumas vezes, um interfere no outro, mas muito pouco. O interessante é que, no momento que todos eles têm a mesma visão, a gente possa realmente fazer algo para atender todos de uma só forma. Então, essa interação que acontece entre os 3 fluxos decisórios é que faz com que a política pública seja fortalecida já no momento de sua criação. Bom, aqui temos um desenho de como esse modelo acontece, com a interação dos 3 fluxos. Temos o empreendedor político enxergando isso como uma janela de oportunidade, e então podemos criar uma política pública um pouco mais sólida, que contém a participação de vários fluxos decisórios, para que a ótica do empreendedor político, do criador da política pública, não sobressaia sobre a necessidade dos demais fluxos decisórios. Bom, enxergando o PAC sobre essa ótica, que devemos pensar? Temos, então, uma formulação de uma política pública gigante, com vários outros programas dentro dele, vários programas que são tratados em investimentos em infraestrutura. E esse programa constitui um conjunto dessas medidas, sempre com o mesmo foco: aumentar o investimento, tanto público quanto privado, para que esse investimento em infraestrutura e essa solidez do mercado quanto qualidade institucional brasileira traga mais confiança ao mercado e, por sua vez, gere o que a gente chama dos resultados ou os objetivos do programa, que é o crescimento econômico, a qualidade de vida e, por sua vez, a empregabilidade dos brasileiros. O programa foi anunciado em 2007, inicialmente com uma previsão de investimento de 503 bilhões. Em sua última unidade de publicação, a gente tem um investimento previsto de quase 2 trilhões, já 1,8. Todas essas áreas, todos esses investimentos, eles contemplam várias áreas, desde os investimentos de grande porte, como os investimentos na área de petróleo, como o complexo do Compérgio, o Pré-Sal e vários outros que são anunciados a nível internacional, assim como os programas habitacionais e de saneamento, sociedade, como o Minha Casa Minha Vida, que é um programa muito conhecido. Todos fazem parte do mesmo projeto, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, a gente tem que esse programa ele vai abranger desde água, energia, até grandes programas, grandes investimentos do Pré-Sal, grandes pesquisas. E a gente tem dentro desse programa diversos outros que são pouco comentados, como, por exemplo, o PAC Cidades Históricas, que é uma grande parte do projeto que investe na restauração das cidades históricas do país. Temos também os investimentos que são feitos e as medidas institucionais que são tomadas dentro do ambiente institucional, com a regulação de várias coisas, como regulação de propriedade intelectual, regulação da área de energia, de legalização ambiental, tudo isso como objetivos do governo federal em fortalecer a qualidade institucional do país e, por sua vez, atrair maior investimento, tanto público quanto privado, interno quanto externo. Bom, sobre a ótica de John Quinton, a gente pode entender que o fluxo dos problemas ele é facilmente analisado quando a gente pensa em quais foram as soluções ou quais foram os objetivos do programa inicialmente. Então, como identificar esses problemas que foram tratados na agenda?
porque creio que a maioria das pessoas que estudam políticas públicas e toda essa área da administração pública sabe que, para nós pesquisadores, a agenda e todo o debate de uma formulação de política pública, muitas vezes ele não é tão claro assim. Encontramos documentos que são pós-política pública, a gente geralmente encontra o resultado, mas a gente não consegue respaldar todo o debate que aconteceu anterior a isso. Então, sobre essa ótica, a técnica ideal para encontrar esses problemas seria fazer uma releitura dos objetivos. Os objetivos do PAC, como eu já citei, que é a necessidade de elevar o crescimento econômico, de diminuir a desigualdade social e a melhorar a estabilidade econômica do país, eles podem ser traduzidos nos problemas que tínhamos na época e que alguns até persistem, mas que são os problemas enxergados pelos formuladores como problemas ideais para solucionar a época. Bom, esses problemas, tanto econômico quanto desigualdade social, crescimento econômico, não são problemas de 2007 ou de 2006, quando foi iniciado já esse debate, visto que esse programa ele foi lançado no início de 2007, já em janeiro de 2007, e ele foi debatido por um longo tempo no primeiro mandato do presidente Lula, que aconteceu até 2006. São problemas que a gente sabe que o Brasil, assim como outros países da América Latina, enfrentam já há um longo prazo. Porém, eles coincidiram com a resolução no tempo ideal, com um ambiente ideal para que esses problemas fossem debatidos novamente. Então, a gente tem que o crescimento econômico da época, principalmente de 2004 a 2006 do país, trouxe um cenário para que esses problemas fossem resolvidos, para que esses problemas fossem enxergados como o momento ideal para se solucionar. Então, a gente tem aí que esses problemas eles não existiram somente naquela época, existiam desde sempre. Porém, aquele crescimento, a estabilidade da moeda naquele momento se tornou um momento ideal para que isso fosse debatido. Bom, no fluxo das propostas ou das alternativas, a gente tem aí a existência das correntes teóricas. As correntes teóricas da época, bem como a maioria das de agora também, nos trazem um olhar sobre a desigualdade social, sobre o cidadão e a qualidade de vida. Já em meados da década de 2000, a gente tem um novo olhar a ser lançado sobre o neoliberalismo, e tudo isso vai incorporar as teorias que a gente chama de teorias do desenvolvimento ou novas teorias do desenvolvimento, que vai sempre trazer a questão do crescimento e da pobreza como uma solução ideal para aumentar a qualidade de vida. Bom, dentro dessas novas convenções, a gente tem algumas pesquisas que tratam sobre essa necessidade, que ela já havia sido debatida, sempre dentro da corrente teórica e acadêmica, mas ainda não tinha tido uma oportunidade de trazer isso para o plano prático, trazer isso para um plano de governo no geral. Dentro dessas duas, destaca-se o que aconteceu no Brasil como duas convenções de desenvolvimento, que seria a institucionalista restrita, onde a gente tem um olhar do governo sobre um correto funcionamento do mercado, que seria melhor respaldado no conjunto de medidas econômicas e institucionais que está dentro do PAC. E é uma visão de que o Estado ele deve promover um ambiente institucional que tenha a qualidade ideal para os investimentos, que assegurem os investidores de fazer suas transações ao menor custo possível e com a maior segurança possível. E também temos uma outra convenção, que é a Convenção Neodesenvolvimentista, onde a gente tem o Estado como promotor do crescimento, onde as contas públicas e o gasto público ele passa a ser enxergado como uma parcela de investimento que o próprio governo pode fazer, de incentivo às próprias relações econômicas dentro do país. Então, nessa parte, a gente vê do PAC todo o seu investimento em infraestrutura, tanto energética, quanto logística, quanto social e urbana, onde o governo brasileiro passa a não só investir nessas áreas, como também suas agências de fomento, o seu sistema financeiro passa a receber benefícios para que os investidores tenham mais facilidade, mais acesso a crédito e aqueça o cenário econômico como um todo.
Então, visto dessa ótica, a gente pode entender o PAC também como um artifício do governo brasileiro para que, desde 2007 em diante, o cenário interno se mantenha aquecido e a gente sinta um pouco menos a crise econômica que se abateu nos próximos anos. Bom, no fluxo da política, a gente tem um cenário um pouco caótico no início, porque o primeiro item que Kington destaca é que o fluxo da política ele é muito afetado pelo humor nacional, ou pelo clima que aquele país está vivendo. E a gente sabe que, no início do governo do Lula, ele sofreu um certo preconceito com a pessoa dele, com a pessoa física dele, porque tem uma história bastante diferente, uma história de lutas sociais e de representação dos sindicatos industriais, que é completamente diferente dos presidentes até então. Então, tudo isso gerou uma desconfiança, uma desacreditação do mercado como geral na pessoa do presidente. E, dito isso, dentro dessa ótica política, alguma coisa precisava ser feita para recuperar essa confiança, para modificar essa visão de que teríamos um presidente do Partido dos Trabalhadores que não conseguiria levar a economia a índices satisfatórios. Bom, além disso, o clima também pode ser enxergado como o desincentivo econômico da época, que era tomado por altas taxas do sistema financeiro e por baixo investimento no setor geral. Além disso, o cenário econômico externo também não se tornava favorável e o desenvolvimento da China e o crescimento da China como o maior parceiro comercial do Brasil se tornava já uma pedra no sapato para os brasileiros, porque grande parte de tudo que se produz e de toda a circulação de mercadorias do Brasil depende dessa balança comercial favorável. E o preço das commodities e os preços internos estavam caindo e tudo isso tornava o mercado econômico um pouco instável. Além disso, o Brasil, sendo um presidencialismo de coalizão, enfrentava um alto custo dentro desse cenário político, porque não conseguir formar uma base aliada no Congresso faz com que todas as decisões dentro do presidencialismo demorem mais, custem mais e sejam mais trabalhosas, que é realmente o que a gente viveu no início desse ano, na pessoa da presidente Dilma, que foi justamente um impeachment, muito provavelmente, em sua maioria, causado por um presidencialismo de coalizão que não conseguiu realmente ter uma base aliada no Congresso. Então, dentro desse fluxo, a gente também tem as forças políticas organizadas, que são, além daqueles políticos diretos, a gente tem a comunidade como um todo, os movimentos sociais que demandavam pela casa própria, por maior incentivo ao crédito, por maior liberdade nisso. E, além disso, a gente tem alguns setores que não acreditavam na pessoa do presidente Lula e que tinham já uma dificuldade de investimento, como o setor da construção civil, que é um setor muito grande, estava desaquecido e não esperava que um presidente eleito do Partido dos Trabalhadores fosse ter um olhar sobre eles de uma forma adequada. Então, tudo isso, junto ao sistema financeiro e à pressão por crédito e consumo, trouxe essa força política organizada, trouxe para o PAC um momento de ser criado um programa grande que unisse todas essas necessidades, que conseguisse unir os ministérios, que foi o que aconteceu, com os investimentos, com os orçamentos destinados aos ministérios. Por isso que o PAC se constitui uma política tão grande, porque envolve todos os ministérios para tentar amenizar, de certa forma, esses problemas sociais, utilizar dessas novas teorias, dessas novas comprovações teóricas de que era o momento adequado para diminuir a desigualdade, acelerando o crescimento e também solucionar esses problemas políticos à época. Bom, então, com essa visão, a gente pode concluir que o PAC ele não surgiu da cabeça dos formuladores de política pública sozinhos. Ele não foi um programa de aceleração de crescimento que veio dos pensantes, dos burocratas diretos ligados ao governo. Mas, olhando dessa ótica, a gente pode entender que se deu certo por quase 12 anos, já que é o tempo que a gente tem, se é um programa que já foi reformulado e
se mantém no país como uma das fontes de aquecimento interno, é porque ele foi pensado por muitas cabeças, é porque teve várias intervenções, vários fluxos que atuaram da mesma forma. Então, eu pessoalmente creio que a evolução da formulação da política pública se passa por isso, da gente considerar não somente um problema ou um fluxo decisional, mas todos eles juntos, para que as políticas sejam melhor formuladas, para que a implementação tenha mais facilidade e a avaliação seja sempre pertinente. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço e as dúvidas a gente guarda para o momento adequado. Obrigada.